Que hoje falar da família, amém? A família que é um projeto de quem? De Deus. Vocês sabem que o homem tem muitos projetos, mas geralmente os projetos do homem sempre acabam furados. Mas os projetos de Deus são os melhores projetos que existem no mundo, porque só Deus faz projetos perfeitos, amém? Mas eu não estou a falar da sua mulher nem do seu marido, que eu não sei o que é, mas eu estou a falar do projeto de Deus, está bem? Se o seu marido ainda não é tão bom como você gostaria e a sua mulher não é igual àquilo que você gostaria, ora ao Senhor e tenha paciência, está bem? Que o Senhor ainda faz milagres quando o cabeça dura ou a cabeça dura deixam que o Senhor faça milagres, está bem? No amém não foi muito grande, mas pronto, vocês é que sabem, eu não posso fazer absolutamente nada, porque isso cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 até ao versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 24. Eu quero dizer-vos e fazer já uma declaração de princípios, que eu acredito em toda a palavra de Deus, ok? Portanto, eu não sou daqueles que diz que há aí uns quantos versículos ou uns quantos livros na Bíblia que aquilo não é verdade. Eu sou daqueles que acredito que para o Deus que eu acredito não há impossíveis absolutamente nenhum, está bem? Porque senão eu não estaria aqui. Eu não vou dizer que acredito num Deus que tem todo o poder e depois eu próprio limito o poder de Deus. Ou eu próprio não acredito em algumas coisas que Deus possa ou não possa fazer. Eu acredito na criação tal qual está escrita. A única diferença é que para mim Deus tem poder para criar assim, ou em meses, ou em dias, ou em anos. Não discuto isso, porque até a palavra hebraica que está lá pode dar a ideia de semanas, de meses, de anos. Não vou discutir absolutamente isso, porque eu creio num Deus que tem poder para fazer assim, tac, e aconteceu, está bem? Então não discuto essas coisas, porque é perder o meu tempo e eu não gosto de perder tempo, está bom? Então vamos ler o Gênesis. Eu quero dizer que eu acredito na criação, considero-me criacionista, ou seja, aquilo que Deus diz como foi criado, eu acredito piamente que é assim, ok? E claro, o caso das datas e não sei o quê, é verdade que pode haver algumas diferenças, não vos vou dizer, mas não em relação a Deus, em relação a nós, por causa da datação e por causa de cada escola de datação das datas, mas não vou discutir também isso. Então diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. O que nós vemos aqui é que Deus já tinha criado o homem e Deus, ele diz que não era bom que o homem estivesse sozinho. E aí Deus projeta precisamente o que é a família. Está bem? Portanto, está um homem sozinho e Deus diz: não é bom um homem sozinho. Eu quero que existam famílias. Portanto, o princípio da família é um princípio divino. Vamos continuar a ler. Far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. Não é um capacho, não é alguém que esteja atrás, não é alguém que esteja à frente, não é alguém que seja superior, não é alguém que seja inferior, mas a Bíblia diz uma ajudadora idónea, com toda a idoneidade, ok? Portanto, não é nada do que alguns querem tratar a mulher, ou algumas mulheres querem tratar os homens. Não, a mulher exatamente é e será sempre, de acordo com aquilo que Deus projetou, uma ajuda idónea para o homem. Agora diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. E agora vejam: mas para o homem não se achava ajudadora idónea. De toda a criação de Deus, o homem não encontrou ajuda idónea, daí Deus ir ter criado a mulher.
ok? Então é uma criação diferente. Então o Senhor, Deus, fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Aqui está a primeira anestesia. Esta é a primeira anestesia da história. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Alguns dizem, porquê das costelas? Alguém também diz, e dou-lhe razão, para estar ao lado de. Para que o homem não pensasse que a mulher, portanto, era algo abaixo de ou acima de, mas por isso fez ao lado de, para o homem sentir que a mulher está ao seu lado e que a mulher sinta que o marido está ao seu lado. E o pensamento não é errado de maneira alguma. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Claro que aqui a ideia da formação, assim como Deus formou Adão e esculpiu com as suas próprias mãos, certamente foi a mesma forma que ele fez com a mulher, mas aqui quando Deus podia até não ter usado nada de Adão, mas foi para que se entendesse que Adão necessitava de sentir que a mulher também é algo que vem dele, para que aqui ninguém despreze nada. E sabem uma coisa, em todo o meu corpo, eu posso não gostar de algumas coisas do meu corpo, mas todas elas fazem falta. E que eu diga que eu tenho o dedinho mais pequenino que eu tenho, está-me a dar uns problemas tremendos, porque tem um calo tão pequenino no lateral, que eu digo, como é que é possível uma coisinha tão pequenina que não se vê e é tão molesta? É verdade? E eu não posso mandar cortar o dedo, faz-me falta. Não há nada a mais no nosso corpo, irmãos. Deus fez as coisas com perfeição. E disse Adão, eu acho que aqui Adão disse isto até com alegria. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E agora a Bíblia diz, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos duas carnes. E serão ambos uma só carne. Ideia da unidade que deve haver no casal. Deus criou o casal para que este seja uma unidade dentro da diversidade. Não é uma diversidade, é uma unidade. É por isso que o casamento foi planejado, planificado por Deus, com toda a certeza. Então, a mais antiga instituição na história da raça humana é a família. Não temos dúvida. Esta é a instituição mais antiga. Ou seja, Deus não fez outra antes, foi esta que fez. A família. Deus sempre usou a família como seu canal na terra. Deus não falou aos animais, Deus falou aos homens, Deus falou aos seres humanos. Deus ainda hoje fala aos seres humanos. Deus está interessado em comunicar-se com os seres humanos. Ele criou a humanidade a partir de uma família, a família de Adão. Depois ele preservou essa família através da família de Noé. Vocês lembram-se que tudo seria destruído, mas ele guardou a família de Noé para que houvesse uma continuidade de família. Depois ele formou uma nação que foi eleita a partir da família de Abraão. E em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Então há uma preocupação desde o Gênesis para que a família, que é algo sagrado, que é algo divino, que é algo dado por Deus, ela tenha ainda hoje continuidade. Mas os irmãos como eu podemos dizer, a família hoje é a instituição mais atacada. Nunca houve na história uma instituição tão atacada como a família. Há aqui irmãos que já têm alguma idade, talvez há aqui irmãos que têm quase 90 anos, outros 80, e outros são mais jovens. E se nós recuarmos no nosso pensamento, naquilo que entendemos do passado,
verificamos hoje que continuamente a família está a ser atacada. E a família é atacada desde o inferno. Porque o diabo não quer que a família exista como tal. Porquê? Porque a família foi criada por Deus. E o diabo será sempre contra tudo aquilo que foi e é estabelecido por Deus. Porque o diabo não pode com as coisas de Deus. Depois da família vem a grande família de todas as famílias hoje, que é a igreja. A igreja é constituída por quê? Famílias. A quem é que o diabo ataca? A igreja. Porque destruindo a igreja está destruindo as famílias, está tirando as bases do equilíbrio de uma sociedade. É por isso, irmãos, que nós temos que lutar e não permitir que o inimigo destrua a nossa família. O crente espiritual, o crente em Cristo, tem que lutar continuamente se não quer que a sua família seja destruída. Não é fácil. Vivemos num tempo certamente difícil. Depois também, ao chegar ao momento de enviar o Salvador do mundo e da sua encarnação, como a própria Bíblia diz, o Verbo se fez carne, Jesus foi recebido no seio de uma família. É interessante, até para o Salvador havia uma família, Maria e José. Depois vieram os irmãos de Jesus, uma família. A família está presente em todos os atos de Deus. Então Deus quer que a família continue a ser preservada, guardada. Deus quer que as famílias sejam abençoadas. E certamente Jesus foi recebido no seio de uma família à qual demonstrou total respeito, reconhecendo em José o chefe da família e Maria o instrumento de Deus para o nascimento de Jesus. Ela foi submissa ao seu marido, a quem Deus orientou sobre a maneira de proceder para proteger o menino Jesus, levando inclusive para fora, por causa de Herodes, que desejava matar as crianças. Então, em todo o tempo, Deus vai proteger também aquela família, como Deus deseja proteger as nossas famílias. Meu irmão, minha irmã, lembra-te, Deus está interessado nas nossas famílias. Deus ama as nossas famílias. Deus quer o melhor para as nossas famílias. Deus só tem bênçãos do alto para as nossas famílias. Está em nós e não em Deus preservar a família, porque Deus já nos deu os princípios com os quais nós podemos guardar e preservar as nossas famílias. Nós só temos que ir ao manual da família, e o manual da família é a Bíblia, amém? O manual que ajuda as famílias a sobreviverem e a continuarem, a preservarem, é certamente as Sagradas Escrituras. Então Deus está interessado na família, não só porque Ele a instituiu, mas porque principalmente através da família Ele quer revelar o seu amor e os seus cuidados para com as criaturas humanas, tanto no seu aspecto físico, no seu aspecto material, mas também no espiritual. Então Gênesis 2, 21, 25, então o Senhor Deus fez cair, portanto, um sono profundo, e diz, não é bom, como eu disse, que o homem esteja sozinho. Deus foi o que criou a família. Como instituição divina, a família existe antes do pecado ter entrado no mundo, devendo ser preservada com as suas características originais. E as características originais da família é a pureza, o amor, a santidade, sem as quais não poderá sobreviver ou até existir no seu plano original. Quero que lembrem estas três palavras: pureza,
amor e santidade. Sem estes 3 elementos, nenhuma família poderá subsistir. Meus irmãos, eu próprio, não esqueçamos da pureza, do amor e da santidade. Se a família se desagregar, toda a sociedade estará em ruínas, inclusive a própria igreja. Eu repito uma vez mais, se a família se desagregar, toda a sociedade estará em ruínas, inclusive a própria igreja. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4 a 6, Hebreus 13, 4 a 6, diz assim: venerado seja entre todos o matrimónio. E é interessante que acrescenta algo mais. Qual matrimónio? O matrimónio sem mácula. Nós diríamos numa linguagem nossa, sem dentadinhas. Porque há muita gente a dar dentadinhas no matrimónio. E depois quer ser feliz. E depois quer ter a bênção. E depois quer ter a prosperidade. E depois quer ter a continuidade. Mas um matrimónio que anda às... não vai a lado nenhum. Por isso a Bíblia é clara. É clara. Leito sem mácula. Sabe o que é um leito sem mácula? É um leito que não está contaminado. É uma mulher que não se deita com mais ninguém e é um marido que não se deita com mais ninguém. Esse é que é o leito sem mácula. E hoje vemos como a traição está ao virar da esquina. Não estou dizendo nenhuma mentira, pois não? Vocês não conhecem ninguém que trai o marido e que trai a mulher, nunca viram, vocês não sabem nada disso. Aliás, vocês vão ver a maioria dos filmes hoje, tudo o que está sempre, parece que é normal, é a traição. A gente pergunta onde é que não há traição. Porque parece só uma coisa normal, como beber um copo de água. Traição é uma coisa normal, pensam eles. Não, biblicamente diz aqui, leito sem mácula. Minha irmã, meu irmão, lembra-te disto. Deus fez o casamento e o matrimónio para que não haja mácula, sujidade, pecado nesse casamento. E não haver nada disto é não trair o cônjuge. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, porque há pessoas que por uns momentos de prazer destroem uma vida toda. Há pessoas às vezes por e depois a história sempre é a mesma. Ai, não me dei conta. Ai, não sabia que era assim. Ah, se eu soubesse. Pois é, mas é que a Bíblia já te avisa. A Bíblia já nos avisa. Então tenhamos cuidado. E depois diz, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Depois diz, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, eu já tenho encontrado casais que têm pelo menos o pão de cada dia e o suficiente, mas acham que o homem vive só para trabalhar. O homem deve trabalhar para poder comer o seu pão. Mas, irmãos, o que é demais também é pecado. E há pessoas que, desculpem eu ser assim, eu sou muito claro, quem me conhece, há pessoas que fuçam pelo trabalho. Não têm um tempo livre, não têm um tempo para estar com a família, não têm um tempo para estar com os filhos, porque só veem o maldito cifrão. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E às vezes também a culpa pode ser até da família que exige ter tudo do melhor, esquecendo-se que está a estragar a vida de quem está a trabalhar mais do que a conta. Por isso, irmãos, a humildade e a simplicidade é muito importante. Quando alguém quer ter mais que o normal, acaba por estragar o seu próprio físico e o seu relacionamento. E o que é melhor? É ter paz em casa ou viver numa guerra? Então tenha cuidado quando os cifrões estão à frente da felicidade, da harmonia, do bem-estar. E há gente que às vezes, irmãos, eu já tenho, até ao domingo, podendo não trabalhar, tem que estar ali a fuçar.
E depois queixam-se, os meus filhos, a minha mulher, o que é que está a passar no lar, há uma frieza, já não falamos, já não há nenhum convívio, já nem comemos juntos nenhuma refeição, já não tomamos nem sequer o pequeno almoço. Porquê? Porque as pessoas só estão a pensar naquilo e esquecem-se que o dinheiro ajuda, mas não traz felicidade, desculpem. Claro que o dinheiro é necessário, todos os dias temos que pagar contas. Mas cuidado quando você está a exigir mais que aquilo que deve exigir ao seu cônjuge. Porque hoje, irmãos, na sociedade que estamos a viver, e isso é muito diferente das sociedades anteriores, em Portugal sabemos neste momento que a mulher e o homem, os dois têm que trabalhar. Para poder pagar uma renda de casa hoje, se os dois não trabalharem, é impossível. Mas tem que haver um equilíbrio, irmãos. Tem que haver um equilíbrio. Então, o equilíbrio é precisamente quando podemos ter tempo de qualidade juntos, vamos ter o tempo de qualidade juntos. Vamos sair, vamos falar, vamos estar em família, vamos falar, vamos comunicar, porque isto é fundamental. Por ser a família a menina dos olhos de Deus e o instrumento da manifestação da sua graça aos homens, tem sido alvo dos mais sórdidos ataques de Satanás. Atingindo a família, o inimigo pretende atacar Deus. Como indícios da estratégia maligna para destruturar e corromper a família, vemos a infiltração da filosofia do relativismo. Claro que esta é uma opção pessoal, quando nós temos uma busca dos bens materiais como prioridade. O casamento como uma opção descartável. E a busca do prazer pessoal a qualquer preço. Isso é o relativismo. É como o que a Bíblia diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas a vida não é só comer e beber. A vida é constituída por muito mais coisas. E hoje tudo é relativo na sociedade que vivemos. Mas eu quero-vos dizer que as coisas de Deus são absolutas. E as coisas absolutas não se podem trocar por coisas relativas. As coisas absolutas são certas, podes-te agarrar a elas porque são assim, especialmente as coisas que vêm de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus diz que é, é. Mas o homem, mas não é bem assim. Imaginem o que é que o diabo foi dizer à mulher. Deus disse isso. Estás enganada, não é bem assim. O diabo sempre lhe vai dizer assim que não é bem assim. Deus diz é, e o diabo vai dizer não é bem assim. Porque o diabo trabalha com a dúvida. Deus trabalha com a certeza. E não há coisa pior quando o diabo consegue incutir na nossa mente a dúvida. E pior é quando nós abrimos a nossa mente à dúvida e aceitamos a dúvida como algo que é real, como algo que é verdadeiro. Então o diabo já começa a esfregar as mãos e a dizer, estou a conseguir aquilo que eu quero. Porque esta pessoa, este homem, esta mulher já deixou que a dúvida possa germinar no seu coração e produzir o fruto que ele quer. Que é trazer a desconfiança, que é trazer a incerteza, que é trazer a relatividade. Cuidado, meus irmãos, quando nós adoptamos a filosofia deste mundo, no dia de hoje, que é o relativo. Para o mundo hoje, tudo é relativo. E há outra filosofia também no mundo que é o hedonista, que é o prazer imediato, sem medir as consequências, que é o que está hoje de voga. Não importa, o corpo pede, apetece-me, sem medir as circunstâncias. É por isso que há tantas famílias que acabaram, é por isso que há tantos filhos destruídos, é por isso que há tantas famílias acabadas, por causa desta filosofia prazer imediato, sem medir as consequências. São estas duas das, há mais, filosofias que estão hoje de voga na sociedade que nos tocou a nós viver, para as quais tu e eu temos que ter cuidado, porque a própria palavra de Deus nos adverte que devemos ter cuidado com este tipo que eu chamaria de manipulação
do inimigo das nossas almas com a tentativa de destruir os nossos casamentos, as nossas famílias, para que ele se ria de nós. E eu não quero que o diabo se ria de mim. Tu queres que o diabo se ria de ti? Não, irmãos. Nós não queremos que o inimigo das nossas almas se ria de nós, mas nós queremos que Deus se alegre conosco. Amém? Que Deus se alegre conosco. A infidelidade conjugal traz para dentro do lar o cancro da insatisfação, da desconfiança, da amargura e da desgraça. Vários ídolos têm sido a causa da desintegração da família. E 3 dos ídolos mais conhecidos são dinheiro, sexo e prazer. São os 3 grandes ídolos que têm destruído uma grande parte das famílias. A partir do momento em que desaparecer a família, toda e qualquer tentativa para manter a ordem e os bons costumes fracassará. Uma vez que é no relacionamento familiar que se estabelecem os parâmetros da dignidade, do respeito, que de alguma maneira norteiam as nossas atitudes pela vida afora, especialmente quando a família vive no temor de Deus e na obediência à palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Ao falar deste tema, o meu desejo é que entendamos qual é o propósito de Deus ao estabelecer a família. Deus teve e Deus continua a ter um propósito no estabelecimento da família. Deus quer que cada elemento da minha família, da tua família, das nossas famílias, sejam felizes. Deus quer. Deus deseja. Por isso não está em Deus, está em nós lutarmos, sim, lutarmos. Lutarmos porque a nossa luta é uma luta espiritual. É verdade que também às vezes é uma luta carnal, mas essencialmente é uma luta espiritual, porque ela vem como flechas ao nosso cérebro para ver se nós aceitamos essas flechas do maligno, cuja direção é atacar a nossa vida espiritual para que o inimigo possa reinar. Então, por isso a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e podemos dizer que aí a família inicia-se com o casamento. Amém? A nossa família pessoal iniciou-se com o nosso casamento. Nós criámos uma nova família. Já não é o meu pai e a minha mãe. Eles continuam a ser a minha família, mas não a minha família privada. Desde que há um casamento, há uma nova família. E essa família tem que continuar a viver, formando outras famílias. E é assim que a sociedade chegou aos nossos dias. Então Deus quer que o casal possa iniciar uma nova família, onde os seus membros possam desfrutar de um lugar cheio de amor, paz, felicidade, harmonia, para que cada um possa crescer espiritualmente, mentalmente e fisicamente saudável. Nunca foi objetivo de Deus ter famílias como encontramos hoje, cheias de violência, medos, sem amor, sem unidade, desprovidas de qualquer vínculo de compromisso e responsabilidade. Quer o homem aceite ou não o seu comportamento, que muitas vezes é de costas para Deus, trouxe-lhe e vai trazer consequências terríveis, todo tipo de problemas naquilo que realmente é a base de todas as sociedades. Por isso nós temos neste momento casamentos fracassados, muitos divórcios, famílias destruturadas, dor, desilusão, medo, ódio e tanta coisa no coração. Todos os dias há mulheres que morrem porque os seus maridos ou os seus namorados as matam. Este é um índice tão alto na nossa sociedade que nos deveria fazer pensar como é que é possível. Há países que é mais, Portugal não sei se é mais ou menos a média de um ao dia. Irmãos, tanta gente a sofrer por causa de tudo isto
que não foi o plano, não é o plano de Deus para a família. E já agora deixai-me alertar aqui uma coisa. Quando você começa a namorar, estão aqui adolescentes, estão aqui jovens, se o seu namorado ou a sua namorada lhe bater, fuja dele. Não acredite mais. Estou-lhe a dar um bom conselho. Se você não aceitar, o problema vai ser seu. Porque há mulheres que acham que merecem apanhar, infelizmente. E há homens que também apanham. Menos, mas apanham. Há queixas na polícia, não sei se semanalmente, penso que sim, de homens que também levam. Sabe de quem é a culpa? É seu, é sua. Você acredita que o namorado que lhe bate quando você namora, no casamento vai deixar de lhe bater? Está errado. Vai-lhe bater ainda mais. Cuidado com isso. A primeira vez que lhe toque, acabe com o namoro assim, porque você não vai a nenhuma parte. Mães, ensinem isto às vossas filhas. Pais, ensinem isto aos vossos filhos. E se está aqui algum homem que... Quero-vos dizer que eu, como pastor, se descobrir, eu denuncio na polícia, está bem? Aí o pastor é capaz? Sou. Porque é um dever meu, de acordo com o direito português. Se eu souber alguma coisa dessa, ou alguma coisa da pedofilia, eu sou o primeiro que vou à polícia, quero dizer, está bem? Se não sabiam e pensam que o vosso pastor é mau, eu quero dizer que eu sou bom nestas coisas. Porque homem que bate em mulher e mulher que bate em homem são cobardões. Você não tem que bater à sua mulher, você não tem que bater ao seu marido. Acabou, mas não bata. Não gere violência. Deus não está na violência. Deus não admite violência. A pessoa que violenta não é nascida de novo. Necessita ter um encontro com Deus, arrepender-se dos seus pecados e pedir perdão. Estou a falar muito sério. Eu quero vos dizer que já ameacei algumas pessoas, não tenho vergonha de o dizer. Um dia encontrei, já há muitos anos, uma irmã que tinha uns óculos escuros e eu nunca tinha visto óculos escuros. Foi numa congregação, eu disse, irmã, tira os óculos, faz favor. Tinha o olho a belenenses, como se diz aqui. E eu disse a ele, o que é que fizeste? Olha, a próxima vez eu é que vou à polícia levar-te, está bem? A segunda vez ele fugiu mesmo, porque bateu-lhe. E para que o pastor não o levasse à polícia, ele fugiu. Era um cobardolas. Homem que bate na mulher é um cobardolas, desculpe. Você não se entende? Então, meu amigo, cada um para o seu lado. Mas nunca use da violência, jamais. Violência não é para verdadeiros homens, nem para verdadeiras mulheres. É de cobardes. O amém é muito fraco, se calhar vocês gostam. É que eu também gosto de ouvir amenes. Porque se calhar eu estou a falar para alguém que está lá fora. Estão de acordo ou não estão de acordo? Biblicamente são as nossas bases, irmãos, desculpem. Eu não arranjo outra maneira de falar. É o que está lá. Eu sei que é um discurso que não se prega aí em muitas igrejas, mas eu não quero saber das outras, eu quero saber daquilo que Deus põe no meu coração para eu pregar. Porque eu quero que na igreja se fale de tudo. Porque alguns são tão espirituais que nunca falam de nada. Só falam de anjos. E de penas de anjos a cair. Como se a mim as penas dos anjos me interessassem por alguma coisa. A mim interessa-me a presença do Espírito Santo. Amém? Na minha vida e na tua vida. Isso é que me interessa. Quer lá saber das penas dos anjos? As penas dos anjos nem para limpar o pó servem. Com esta palavra, queremos reafirmar o que Deus quer de cada família e a sua capacidade de nos ajudar a reparar os erros e a transformar-nos em famílias de acordo com a sua vontade. Nós queremos ser famílias de acordo com quem? Com a vontade de Deus. A família no mundo de hoje, Romanos 1, 21 a 22. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 22 diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos. É desta maneira que o apóstolo Paulo fala da sociedade dos seus dias, escrevendo esta carta aos romanos. E de alguma maneira aquilo que eu vejo hoje continua a ser parecido ou igual. Porque muitas pessoas conhecem a Deus, mas não querem glorificar a Deus. Não querem agradecer a Deus. Nos seus discursos nada tem a ver com o propósito e o plano de Deus para as suas vidas. E o seu coração está tão fechado ao Espírito Santo, que em vez dessas pessoas serem sábias de acordo com aquilo que Deus quer que sejamos, então as pessoas são loucas, são insensatas, não estão dentro do projeto de Deus. Infelizmente o homem sem temor de Deus, no seu coração, procura estabelecer os seus próprios modelos de vida. E meu irmão, deixe-me dizer isto, tu podes escolher e estabelecer o teu projeto de vida. Mas eu quero te dizer, o teu projeto nunca irá funcionar se Deus não estiver na tua vida e o seu projeto for o teu projeto. Projetos todos nós temos. Eu não vou dizer que alguns dos meus projetos Deus não esteja de acordo com eles. Mas se esses projetos meus vão contra a sua palavra, claro que Deus não pode estar em algo que vai contra a sua palavra. Deus não se mete na maneira como tu decoras a tua casa. Deus não se mete de acordo com as cores que tu queres ter na tua casa. Mas Deus, os princípios têm que ser aqueles. A decoração é uma coisa que Deus te deixa a ti fazer. Veja lá que Deus até deixou que o homem desse nome aos animais. Deus também dá a ti e a mim a possibilidade criativa de fazer tanta coisa. Isso é bom, é bonito. Mas não esqueças uma coisa. O propósito primário, o propósito de Deus para a família tem que ser esse. Se tu construires outro projeto, esse projeto vai fracassar. Qualquer casa que nós tenhamos aqui tem um projeto. E vamos supor que eu sou o construtor, eu digo, não, eu não estou de acordo com o engenheiro. Aqui diz ferro de 20, eu vou pôr ferro de 4. Aqui diz areia 5, 10, o que seja, eu vou fazer menos. Sabe o que vai acontecer ao edifício? Vai cair. Porquê? Porque eu acho que sei mais do que aquele que fez os cálculos. E sabe quem é que fez os cálculos todos do casamento? Foi Deus. Você sabe mais que Deus, é? Você quer passar um certificado de incompatibilidade a Deus? Deus é que tem todo o direito de passar-nos a nós certificados de incompatibilidades. Porque tudo aquilo que Deus fez corretamente. Sabe porquê? Deus sim quer a sua felicidade. Sabe que há homens e mulheres que não querem a felicidade deles, querem apenas o prazer deles. E quando não é como eles querem, até fazem a birrinha como aos meninos pequeninos, não é? E eu fico tão coisa como há aí casamentos que às vezes sabe qual é o maior problema das discussões em alguns casamentos? Eu digo a palavra, está bem? Criancice. Falta de maturidade. Porque às vezes, irmãos, há muita falta de maturidade. Pois é, chegamos a um momento que há tanto conhecimento, mas tanta falta de maturidade. Nunca tivemos acesso a materiais, a livros, a coisas como hoje. Nunca. Eu lembro-me o que era uma biblioteca, e veja lá, já passo dos 60, não é? Uma biblioteca, quando eu comecei, nossa, era uma coisa, porque hoje é milhares e milhares de livros que eu digo, como é possível em tão poucos anos? E nós até nos faltava livros e ferramentas e andávamos à procura. Hoje eu nunca vi, há de tudo, sobre tudo. No meu tempo eu queria um livro, às vezes sobre uma matéria nem existia, pelo menos em português. Eu achei, não há nada. Hoje há de tudo. E desculpem, e parece que o mundo hoje é mais burro do que antes. Então você veja lá as decisões da maioria dos nossos políticos. Fizeram por aí tanta coisa para andar nas bicicletas, gastaram milhares, e você passa e não vê bicicleta nenhuma. Toda a Europa fez, Portugal tem que fazer.
todo o país tem aquelas ciclovias. Eu não estou contra se elas estivessem cheias. Ou seja, gastou-se milhares e milhares e depois há uma deficiência na saúde pública e nos hospitais. E eu que o digo, outro dia que foram lá à espera tantas horas, mas para fazer aquelas coisas para ficar bonito, pintadinho, já há dinheiro. Isto cada dia parece que tem menos cabeça. Agora também dizem que vão diminuir em 10 a velocidade em toda Lisboa. Nem sequer viram as estradas que se pode, que não pode. É tudo 10, pronto. Nem estudam já nada. Isto é assim que nós temos a qualidade das pessoas hoje. E para a família é remendinhos, é ali, um jeitinho acolá. Mas esses jeitinhos não vão a nenhum lugar. Porque Deus tem um projeto para a família. E nós temos que voltar à originalidade do projeto divino. Bem, eu vou avançar. A família, de acordo com o propósito de Deus, homem e mulher com as suas diferenças fisiológicas, biológicas, psíquicas, físicas, a mulher com aparelho reprodutor, capacitados para encher a terra, a mulher com útero e ovários, eu não tenho. Mas dizem que está tudo igual, ainda bem que eu tenho uma mulher, não tenho um homem. Eu estou casado com uma mulher. E você estará casado com um homem. Aleluia! Porque se eu tivesse casado com um homem, tinha tudo acabado ali. Se Adão casasse com o Marinho, tinha acabado ali, não havia hoje famílias. Mas ele casou com Eva. Mas porquê é que o homem tem que ir atrás? O homem quer fazer o que quiser, faça, mas não nos obriga a nós a fazer aquilo que a sociedade está a impingir. Eu não estou contra quem quiser viver de outra maneira, mas por favor não nos obriguem a nós a aceitar um projeto, um plano que vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Porque eu tenho a minha liberdade para acreditar na palavra de Deus e eles têm a liberdade para acreditar naquilo que eles quiserem e eu respeito-os, mas respeitem-me a mim. E o problema é que hoje não nos respeitam a nós. Estamos a viver numa ditadura na qual nos querem impingir como nós temos que viver. E eu quero viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu quero viver de acordo com o padrão da Bíblia. O acordo do padrão que Deus estabeleceu para a humanidade. E quem quiser, claro que sim. Claro que sim. É livre para casar com a pedra, com o gato, com ela própria, com quem quiser. Porque há loucos para tudo. Mas eu quero para mim o projeto de Deus, porque o projeto de Deus faz-me feliz, o projeto de Deus faz-me completo, o projeto de Deus traz paz ao meu lar, traz prosperidade, traz bênção. Eu não quero afastar-me do projeto divino, que é o melhor projeto que existe no mundo para a família, não há outro. Sem esse projeto não existiria família. Veja lá. Por exemplo, nas mulheres, observa-se a presença de 2 cromossomas sexuais, X, que são homólogos. Nos homens, por sua vez, observa-se a presença de um cromossoma X e um cromossoma Y. Até nisto é diferente. Mas porquê é que teimam? E aqui é uma coisa política, porque a genética, a ciência não comprova nada disto que eles dizem. E eles querem nos obrigar politicamente a aceitar uma coisa que nem a ciência diz que é. E eu chamo-lhe isso uma ditadura. E é a ditadura que a sociedade ou as sociedades querem hoje impingir e que alguns crentes estão aí por esse caminho. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós. E não nos deixemos desviar nem ir atrás de filosofias loucas que vêm apenas para destruir aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus criou. Então a espécie humana apresenta indivíduos com sexos separados, ou seja, possui macho e fêmea. Biologicamente falando, homens e mulheres possuem diferenças bem marcantes, tanto anatomicamente quanto fisiológica e geneticamente, o que caracteriza o dimorfismo sexual. Se refletirmos e chegarmos à conclusão mais sensata de que precisamos de recorrer a Deus e aos seus modelos, que não é como pensávamos até agora, que é uma perda de tempo, como dizem alguns, acreditar em Deus que é um antiquado,
cumprindo os seus modelos, mas sejamos honestos com os resultados. Os modelos do homem estão a falhar. Os modelos de Deus ainda hoje têm validade. O modelo de Deus ainda hoje tem validade. Deus criou a primeira família com Adão como cabeça e Eva como ajudante ideal. Este casal tornou-se a primeira família e a origem das outras famílias na terra. Adão, o homem, foi responsável por decisões tomadas na família. Quando tomou decisões sábias, a família prosperou. É por isso que a Bíblia diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5:12. Então, irmãos, eu vou parar por aqui e lembrar que a maior família é sem dúvida a família de Deus, e foi o Senhor Jesus que disse lá no Evangelho segundo São João capítulo 1:12, mas a todos quantos o receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos aos que creem. Amém. Então,